Então, foi bom estar lá. Então, graças a Deus, não sei se há alguém que nós precisamos de orar e algum assunto no sentido que estão doentes ou qualquer coisa assim, que os irmãos sabem, que a gente possa orar. Alguém que fez anos, nesta semana que passou, alguém que fez anos, ou aniversário de casamento, não há ninguém. Tem as pessoas que estão aqui, obviamente, não é? Talvez a gente tenha filhos ou netos, mas isso é diferente, não é? A irmã fez anos? Anos de casado. Quantos anos é que é? 55. Show! 55. Então eu fiz 56 anos de estar vivo. Então eu nasci um ano antes de vocês casarem-se, não é? Então graças a Deus por isso. Nós a semana que passou, quando eu falei, antes disso foi o pastor Marilton, eu comecei a falar sobre o Espírito Santo, como é que a gente sabe que o Espírito Santo está a viver em nós. E a primeira coisa que eu mencionei é que nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos, não é? Em 2 Coríntios 7:10, quando o Espírito Santo está dentro de nós, 2 Coríntios 7:10, é algo... Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual nos traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, o Espírito Santo, quando nós sentimos o Espírito Santo, nós nos queremos arrepender de coisas que nós fazemos. Quantos de nós aqui já tivemos essa experiência? Por exemplo, a gente faz uma coisa ou toma uma decisão ou falamos de uma certa maneira e depois a gente durante o dia parece que aquilo caiu mal, não é? Parece que a gente pensa, mas porquê é que eu falei assim? Porquê é que eu falei com a minha esposa? Ou porquê é que eu disse isso? Já tiveram essa experiência? Parece que há muitas pessoas aqui que estão, não é? Não faz mal se a gente somos pastores ou missionários ou seja o que for. Uma da evidência que nós temos o Espírito a viver em nós é que nós nos sentimos culpados ou sentimos quando fazemos alguma coisa, a gente tem que dizer que erramos, não é? E às vezes a gente, não é, faz porque a gente não sabia que não devíamos ter feito aquilo, mas o Espírito Santo vem e traz convicção. Não é? Quantos de nós, talvez, eu sei que os irmãos não têm problemas e nunca tiveram problemas com os outros irmãos na igreja, não é? Mas quantos de nós, a gente, por exemplo, alguém nos ofende na igreja e a gente fica, eu não vou, não é, dar o braço a torcer. Ele é que errou, ou ela é que errou, eles é que vêm pedir perdão. Não é? E o Espírito Santo diz, mas não é assim. Nós temos que ser pessoas que queremos ver a paz de Deus. Então o Espírito Santo traz uma convicção e o Espírito Santo fala-nos e diz, não vai ter com essa pessoa. Se ela não quer, nós não podemos ficar com essa ofensa. Porque quando ficamos com uma ofensa, aquilo vai estar connosco o resto da nossa vida. Não é? Uma ofensa é algo que a gente tem que nos ver livre dessa coisa. Por exemplo, I'm just going to move down. Por exemplo, eu vou usar isto por exemplo. Se houver alguém, eu um tempo atrás
Eu estava aqui na igreja e eu estava a pregar e estava uma pessoa sentada aqui, no culto inglês, e eu estava a falar numa coisa e quando eu falei nessa coisa, eu olhei para aquela direção. Eu sabia lá, ou não estava a pensar, e aquela pessoa levou a mal como se eu estivesse a falar sobre ela, porque eu sabia o problema, mas eu quando falei, eu não estava a pensar que... E essa pessoa já tinha problemas com pessoas brancas, essa pessoa queria emprego, mas nunca conseguia ter emprego porque estava sempre com uma ofensa. E uma ofensa é assim, por exemplo, a nossa irmã está ofendida comigo, por exemplo, segure nisto. Então, neste papel, o meu nome está escrito aqui neste papel. E quando eu saio da presença da nossa irmã e vou viver a minha vida, ela está sempre a levar aquela ofensa com ela, na mão dela. Então, se ela teve um problema, por exemplo, comigo, como um pastor, e eu fiz alguma coisa ou disse uma coisa e ela levou a mal, e eu agora for para casa e ela disser, eu já não vou mais àquela igreja daquele careca, porque ele tratou-me mal. Não é? E depois ela vai para a igreja ali em Hong Kong. Como ela não resolveu o problema, ela leva o pastor Abel com ela onde quer que ela for. Ela leva a sua ofensa. Eu estou a usar o pastor Abel como exemplo. Mas nós temos ofensas com familiares, pessoas da nossa família. E o que é que acontece? Cada vez que ela vai para uma igreja, ela vai sempre ter problemas com pastores, porque ela nunca pediu perdão, ou vice-versa. Não foi ter com o pastor e disse, tu me ofendestes, eu agora quero resolver esta situação. Até ela chegar a um ponto de pedir perdão e dizer, pastor Abel, agora já fizemos as pazes, está tudo bem. É por isso que a gente sempre diz, quando alguém quer ir para outra igreja e sai com uma ofensa, eu digo a essa pessoa, não vem para aqui, vai resolver, pede perdão e depois volta. Porque senão eu é que vou ficar com esse problema. Então nós muitas vezes temos problemas e essa senhora teve um problema com um patrão que ela teve e ela veio depois e eu disse, mas tu tens um problema comigo porque eu sou uma pessoa branca? E ela disse, sim, eu sempre tenho problemas que eu tive um emprego e esta pessoa tratou-me mal e eu quero um emprego, mas nunca consigo ter um emprego. E eu disse, até tu pedis perdão e reconciliaste com Deus e apresentar essa pessoa ao Senhor e dizer, Senhor, eu perdoo aquela pessoa. E ela, depois de 2 semanas, encontrou logo um emprego. E já estava há meses, porque tinha uma ofensa. Irmãos, é muito importante porque Deus nos diz, se nós não conseguimos perdoar, Deus não perdoa a nós. Às vezes a gente, especialmente pastores, a gente fica ofendido de ele disse isto e fez aquilo, mas eu sou carne, como vocês são. Eu não sou perfeito. E é interessante que a palavra do Senhor diz que a nossa batalha não é contra... Mas a gente tem tanta dificuldade na igreja estar a viver em paz. Então, outro sinal que Deus está a viver na sua vida, se a gente a ler no livro de Tito, capítulo 3, Tito 3, versículo 5 a 7. Tito 3, versículo 5 a 7. Não em virtude de obras da justiça que nos houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito
Santo. O Espírito Santo é que nos está a regenerar para nós vivermos uma vida que pessoas podem dizer: eu conheço essa pessoa e essa pessoa está renovada. Quantos irmãos aqui lembram-se da vida que passavam quando talvez eram jovens? Não é? E a pessoa olha e pensa: eu não sou o que eu era. Não é? Eu lembro, o nosso irmão está aqui, Fonseca, e eu lembro sempre, não é? Eu era pequenino, bebê, jovem, criança, falavam, não é? O irmão Oliveira. Os irmãos lembram-se do irmão Oliveira, não é? E diziam que ele estava sempre com uma pistola, já naquele tempo, com uma pistola, que ele era um gangsta. E bebia, e batia, e... Não é? Ontem a gente, quando estava lá no pequeno almoço, a gente, por acaso, encontrou-se com aquele homem chamado Pelé. Quem é que estava lá na igreja quando o Pelé foi salvo, não é? Ele agora, vamos lá dizer, é um homem, mas é um homem fraco, não é? Ele teve problemas de coração e estava lá e, não é, via-se ele, não é, a babar-se um pouco e ele não conseguia quase falar. Eu e o Alberto Neves fomos ao hospital quando ele teve um ataque de coração e estava à beira da morte. E quem lembra-se que ele era um gangsta e naquele tempo era o Manuel Bessa e a gente, como jovens, a gente orava à sexta-feira à noite, entrava na igreja às 6 da tarde e orávamos até sábado às 6 da manhã. Naquele tempo ainda íamos ali a Hillbrow, um café que estava lá. What was the name of that coffee shop? Yeah, Café Paris. Café Paris. Naquele tempo ainda podia-se ir a Hillbrow, não é? Hoje em dia, quando a gente vai a Hillbrow, quando chega à porta de Hillbrow, eles dão uma pistola à pessoa para a pessoa poder entrar para o Hillbrow, não é? Porque aquilo é tão perigoso, não é? Então eu lembro que quando a gente teve aquele avivamento, não sei quantas pessoas tiveram nos anos de 79, 80, 81, o Espírito Santo estava lá e estava a mudar as pessoas. E um sinal que a gente tem o Espírito dentro de nós é que nós estamos sempre a mudar-se. Aquilo que eu era, já não sou. E eu lembro que eu fui cheio do Espírito Santo e 2, 3 horas estava, eu até lembro, não é? Quase que me estou lá e estava no púlpito cheio do Espírito Santo, a rir, não podia parar. Quando cheguei a casa até tinha dores aqui no estômago. E esse Pelé, quando Deus, através do seu Espírito, falou ao coração dele, ele converteu-se e ele começou a trazer os outros gangsters todos para a igreja. Não é? Então, o culto de jovens que tínhamos 50, quase de um dia para o outro, começámos a ter 100, 150, porque ele estava a trazer essas pessoas todas, não é? Então, quantos de nós podemos pensar aquilo que a gente era, e não é só os homens que eram pessoas gangsters, mas as mulheres também, não é? Quantas irmãs aqui, Deus, talvez estavam envolvidas no catolicismo, eram pessoas que, não é, faziam aquelas coisas todas e quando conheceram Jesus, até tinham a ousadia para entrar na janela, sair por a janela para poder ir aos cultos de senhoras e às vezes até levavam uma sova dos esposos porque pois lá aqueles para o ar, não é? Foste lá para aquela igreja buscar demónios, não é? Quando a gente estava a falar, algumas pessoas diziam que, não é? Os irmãos estavam a dizer que naquele tempo a gente sofreu por causa da fé. Mas eu quero dizer que não tem mudado. Hoje em dia, os crentes
como a Bíblia diz, as coisas boas agora são aceitas, não são aceitas. E as coisas más, agora as pessoas estão a aceitar essas coisas. O que estava errado agora está bem. E o que está bem agora está errado. Quando a igreja fala contra certas coisas, o mundo cai sobre a igreja e diz: não podes dizer isso, vocês como crentes têm que amar. Sim, a gente tem que amar, mas a gente não pode amar o pecado. O próprio Jesus falava nisso. Ele dizia: arrependei-vos. Então, será que nós temos mudado? Temos uma vida diferente? Ou será que a gente está a chegar a um ponto que a gente está a voltar para trás? Não é? Outra coisa que é importante, quando nós temos o Espírito, a palavra do Senhor diz que Ele nos vai guiar em toda a verdade. Ele nos guia em toda a verdade. Será que nós estamos a ser guiados pelo Espírito Santo e conhecemos a verdade? Quantas pessoas a gente no culto de oração, até acho que estava a falar esta semana, não é? E a gente vê pessoas, e a palavra do Senhor diz que é muito difícil uma pessoa que conheceu a verdade e voltar atrás para vir conhecer o Senhor outra vez. É muito difícil, porque se eu conheço a verdade e agora viro as costas e volto, e a gente está a falar sobre pessoas que, não é? A gente conhece, e algumas pessoas, o Espírito Santo trabalhou na vida deles, e eles talvez por conveniência casaram-se com alguém que é católico ou isto ou aquilo, e agora uma pessoa que conhecia a Jesus, conhecia o Espírito Santo e conheceu a verdade, agora voltou para aqueles caminhos antigos. Conhecem algumas pessoas assim? Não é? Eu lembro e estava a dar um testemunho de um jovem que a gente estava a ajudar aqui na igreja, e ele vinha aqui, e uma pessoa branca, e eles viviam aqui, ali perto daquele hotel ali de Augusta Road, eles viviam ali numa rua, e ele veio aqui à igreja, e ele, o nome dele acho que era Timothy, e ele veio ter comigo e disse: Pastor Abel, quero falar contigo. Ok, podes vir. Eu quero dizer a ti que eu e a minha mãe, embora que a gente somos brancos, a gente éramos muçulmanos. E agora convertemos, aceitamos Jesus como Salvador. Disse: muito bem, mas eu já sabia que aquilo era uma história que tinha outra história. Ele disse: mas agora a gente está a sofrer muito, não tem comida. Eu disse: ok, ali é que está, não tem comida. Converteram-se porque não tem comida. Então eu ajudei, a gente tinha aqui coisas e demos a ele. E depois, passou um tempo, eu nunca mais vi esse jovem. E eu até convidei ele veio aqui à escola bíblica e eu sabia que ele também ia a outra igreja. E às vezes a gente tem pessoas assim que, não é, usam evangelásticos, não é? São evangelásticos, gostam de esticar as coisas para aquilo que eles querem, não é? E depois um dia eu fui ali em Oakdene, fui comprar umas coisas e eu comprei, já nem lembro o que era, vamos já dizer que foi umas torneiras, eu comprei e depois não é? O homem lá, quando eu acabei, ele chamou: Fagir! Eu olhei e lá vinha o Timothy vestido em robes de muçulmano, com aquelas coisas todas. E o nome dele já mudou para Fakir. E eu: então o que é que aconteceu? Ele disse: não, eu estava com os crentes não davam-me aquilo que eu queria, e eu agora estou aqui, sou muçulmano, eles deram-me trabalho, dão-me comida, estão-me a ajudar, então eu mudei agora, porque eles é que são a verdade. São a verdade, não é? E muitas vezes a gente olha,
Não é? E a gente até talvez questionou e disse, mas porquê é que parece que os muçulmanos, há muitos deles que são ricos ou são isto, e a gente tem essas perguntas. Mas, irmãos, quando nós temos uma experiência pessoal, nós nunca estamos à misericórdia daqueles que têm um argumento. Ouviram o que eu disse? Quando eu tenho uma experiência com o Espírito Santo, não importa o que as outras pessoas dizem ou falam ou mostram, eu sei que é verdade. A gente cantava aquele coro, a tua palavra, ela é a verdade. É a palavra de Deus que o mundo criou e que tem poder para curar, poder para salvar e nos levar ao céu. 3 pessoas que disseram amém. Amém. Vamos cantar outra vez. A tua palavra, ela é a verdade. Jamais passará, se não falhará. É a palavra de Deus. Palavra eterna que o mundo criou e que tem poder para curar, poder para salvar. Amém. Palavra eterna que o mundo criou. Isso o que quer dizer é, através daquela palavra o mundo foi criado. Não é que o mundo é que criou essa palavra, mas a palavra criou o mundo. Quantos de nós já temos vacilado e pensado, mas será que a palavra de Deus é mesmo a verdade? Como a Noémia estava a dizer, será que Jesus realmente vem? No livro de Timóteo, ele estava a dizer, cuidado com aquelas pessoas que te estão a perguntar, mas onde é que está esse Jesus que você já tem falado que ele volta? Ele já não volta mais. E os irmãos têm visto até pessoas que mudaram de teologia porque disseram, Jesus já não vai mais. Já veio, já acabou. E começaram a evangelizar ou a falar dessa maneira. Mas João 16:13, diz assim. João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará e toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e anunciará as coisas vindouras. Quem é que vai fazer isso? O Espírito Santo. Quantos de nós já temos tido uma experiência que a gente, por exemplo, está a falar com alguém e o Espírito de Deus vem sobre nós e nós começamos a falar umas coisas que a gente nem sabia e parece que aquilo, como a palavra do Senhor diz, que é um fogo, é uma espada que quebra uma rocha. Esta palavra é a verdade. A palavra do Senhor diz que isto é espírito e é verdade. A palavra do Senhor é viva e eficaz. O Espírito Santo, quando fala, ele penetra, ele transforma, ele renova. Isto é a verdade. E a coisa interessante desta palavra, ela tem vida. Por exemplo, eu posso estar a falar agora e uma pessoa ouve uma coisa e outra pessoa ouve outra coisa e é a palavra. Não sei se o pastor Marilton talvez tenha tido essa experiência. Por exemplo, eu estou a falar sobre alhos e no fim do culto a pessoa vem e diz, ei pastor, eu gostei tanto dessa palavra sobre o dinheiro. Mas eu nem falei sobre isso. Porquê? Porque o Espírito tem vida. E essa palavra vai ter e penetra naquela área onde a pessoa necessita. Irmãos, nós não precisamos
E é tão triste, não é? Quando às vezes a gente vai a estes lugares e o padre diz uma coisa e as outras pessoas repetem o que ele diz e depois ele... Mas não tem vida. Aquilo é só uma coisa a repetir como um robô. Mas será que esta palavra tem vida? Será que isto é a verdade na sua vida? Uma das maneiras de nós conhecermos se a gente tem o Espírito é quando a gente conhece esta palavra. A gente ora a Deus, a gente busca a palavra de Deus e a gente começa a declarar, a falar e a gente vê que há mudança. Tem que haver mudança, porque isto tem poder, isto transforma, isto renova, isto regenera. Isto é algo que é fantástico. Quanto mais a gente come, por acaso a palavra do Senhor diz em Provérbios 4, diz que isto é como medicina, noutra tradução, é medicina para o meu corpo. Se nós confiarmos nesta palavra, devíamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vamos logo correr para o médico ou para conselheiros ou para isto ou aquilo. Vamos buscar a face de Deus e dizer, Senhor, tu disseste que me vais guiar no Espírito de verdade. Senhor, guia-me. Eu quero conhecer. Irmãos, sabem... Como pastor, muitas vezes a gente passa por coisas que pessoas fazem acusações ou pessoas dizem isto, porque é muito fácil vocês estarem aí e a criticar o que está a sair daqui. É fácil. Eu lembro de uma vez uma pessoa, quando eu estava a traduzir, não é, o português, e a pessoa disse, tu não falas português assim, muito correto. Eu disse, faz-me um favor, domingo que vem, tu vem. E quando a pessoa veio aqui, viu pessoas, já não conseguia falar. Então eu disse, eu já não sabia o que dizer, as pessoas estavam a olhar todas para mim. É fácil estar aí, quando a pessoa ouve, e ouve duas vezes, mas quando a pessoa está aqui, e o outro fala, não é? E se é um brasileiro, ainda é mais difícil. E a pessoa parece, o que é que ele disse? Qual é a palavra? E quando ele começa a gritar e a pular e a correr, e a pessoa tem que agora... Então o que é que eu estou a dizer? É muito fácil estar aí e dizer, se fosse eu falava assim, ou dizia assim, ou... Não. É muito fácil. Se eu fosse eu a louvar, fazer o grupo de louvor, eu tocava assim, cantava assim. Então venha, faça. É fácil falar... e apontar, mas não esqueça-se quando aponta-se, tem 3 dedos a apontar para trás. Irmãos, quando o Satanás fala certas coisas através do governo, através de dizer que o Covid é isto e Covid vai matar e Covid... E a gente começa, sem usar o filtro da palavra, isso vai nos matar. Isso vai nos afetar. Eu lembro que no tempo do Covid uma pessoa telefonou-me, um jovem, e ele tinha o Covid. E quando eu telefonei a esse jovem, ele disse, pastor, eu vou morrer. Eu disse, o que é que tu estás a dizer? Ele disse, o meu amigo morreu e eu sei que eu vou morrer. Eu disse, eu não aceito essa palavra. Isso não é bíblico, tu estás a dizer que vais morrer. Eu não aceito e em nome de Jesus eu venho contra esse espírito da morte. E eu ali no telefone orei. E essa pessoa telefonou no dia seguinte e disse, obrigado que tu trouxeste a verdade. Porque eu aceitei a mentira do inimigo. Irmãos, isto é o nosso filtro. Nós temos que renovar o nosso entendimento para sermos transformados. Martim Lutero e essas pessoas leram a Bíblia e disseram, não, mas isto é uma mentira. A palavra de Deus não diz isso. Isto é a verdade. Isto é a vida.
Se não há transformação na sua vida, isso é porque o Espírito Santo não está a operar na sua vida. Talvez possa ficar zangado comigo, mas nós não podemos parar de mudar. O nosso corpo está a mudar. No dia que nós nascemos, começamos a morrer. Ouviram isso? No dia que eu nasci, comecei a morrer. E alguns de nós, graças a Deus, chegamos até aos 90. Mas nós nunca podemos parar de dizer: Senhor, eu já sei tudo, já conheço tudo, agora estou pronto de morrer. Não, nós sempre precisamos de que o Espírito Santo nos traga a verdade para nos mudar, transformar, curar, sarar, trazer revelação. Quando nós conhecemos a verdade, nós temos o poder de Deus em nós. Poder. Esta palavra pode trazer vida, mas também pode trazer morte. Nós podemos falar coisas e destruir palavras que outros falam contra nós. Quando nós conhecemos o Espírito Santo e temos o Espírito de Deus em nós, a quarta coisa que deve acontecer é que nós gostamos de orar. Nós amamos a Deus e gostamos de estar na presença dEle e a louvar ao Senhor. É tão bom a gente sentir na área ali onde eu estou a viver, em Meyersdal. No outro dia, eu de manhã sempre vou e eu gosto de, como os irmãos veem, eu gosto de mover, andar. Então eu vou e eu falo com Deus a andar. E no outro dia eu estava a andar e a falar com Deus e eu cheguei num lugar onde tinha uma árvore que tinha flores e quando eu passei, houve um vento e aquelas flores caíram todas sobre mim. Irmãos, eu senti uma presença de Deus tão real, tão viva, porque a palavra do Senhor diz em Romanos que vai chegar um tempo, os irmãos podem ir ler lá em Romanos 1, diz que ninguém vai poder dizer que eu não conhecia a Deus, porque a palavra do Senhor diz que a vida e Deus é evidente em natureza. Ninguém pode dizer: eu nunca sabia, eu nunca soube ninguém disse-me que havia Deus. Romanos 1 diz que todos vão conhecer que há um Deus. E quando aquelas flores caíram, eu senti a presença de Deus e eu comecei a chorar. Se os meus vizinhos vissem a mim, pensavam: este rapaz deve estar louco. Está a andar, mas está a chorar. Mas era tão real. Não sei se os irmãos têm tido aquela presença. Na presença do Senhor a paz. Na presença do Senhor amor. Na presença do Senhor a cura. Na presença do Senhor eu quero estar. Quando eu estou na presença do Senhor, Ele é a maior presença. E quando eu estou na presença, eu posso dizer: Ele é maior que os meus problemas. Ele é maior que a terra e o céu. Ele venceu, Jesus venceu o pecado e a morte. Oh, aleluia. Ele é Deus na presença
presença do Senhor há amor. Na presença do Senhor há cura. Na presença do Senhor eu quero. Vamos só pôr de pé e vamos louvar ao Senhor. Na presença do Senhor há amor. Na presença do Senhor há paz. Na presença do Senhor há cura. Na presença do Senhor eu quero estar. Nós vamos cantar outra vez, mas eu quero... Talvez o irmão e a irmã está aqui nesta manhã e há tantos problemas, há tantos desafios, há tantas coisas que estão a acontecer na sua vida. Talvez há vícios, talvez há problemas financeiros. Mas, irmãos, quando nós estamos nos braços de Jesus... e a gente está a sentir aquela presença tão real. Parece que aqueles problemas desaparecem. Naquele momento, a gente está, como o Samuel estava a dizer há pouco, que a gente quando abraça, a gente sentimos aquele poder do Espírito Santo. Irmãos, ao terminar este culto, talvez o irmão e a irmã está aqui e diga: Pastor Abel, eu confesso que realmente eu não estou a sentir a presença de Deus há muito tempo, porque eu tenho tantas preocupações com os meus filhos, eu tenho tantas preocupações e a sua oração é sempre de uma pessoa que parece que está a mendigar e a dizer: oh Senhor, ajuda-me, eu não sei o que fazer, oh Senhor, eu tenho tantos problemas. Mas uma pessoa que tem a presença do Senhor não ora assim. Uma pessoa que tem a presença, a pessoa diz: Senhor, Tu és maior que os meus problemas, Senhor, Tu és todo poderoso, Senhor, eu Te amo porque Tu vencestes esta situação na cruz do Calvário. Eu Te louvo, Senhor, eu Te louvo, Senhor. Tu vais providenciar porque a Tua palavra assim diz, Senhor. Talvez o irmão e a irmã não tenham sentido essa presença. Eu quero encorajar onde está nesta manhã. Paulo disse a Timóteo para ele realmente buscar aquela presença, os dons. E ele disse: tu é que tens que ativar isso na tua vida. A presença de Deus está aqui. Vamos louvar ao Senhor e levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, nós precisamos da Tua presença neste mundo, nestes dias. É só coisas negativas, é só coisas que estão a destruir a nossa alma, o nosso corpo. Mas, Senhor, perdoa-me. Nesta manhã eu quero estar na Tua presença, Senhor. Eu quero estar, eu quero habitar, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, a Onipotente, descansará. Ora, baixacalabare. Oh, na Tua presença, Senhor, na presença do Senhor. Levante a sua voz, irmão, e cante: na presença, na presença. Ele está aqui para curar-se, para libertar-se. Senhor, quero estar. Ele é maior
Jesus venceu. Aleluia. Venceu o pecado e a morte. Ele é maior, maior. Ele é maior. Ele é Deus. Ele é maior que o meu problema. Ele é maior que a terra. Jesus venceu o pecado e a morte. Ele é maior. Ele é maior. Ele é Deus. Só faz aquele Louvem ao Senhor, irmãos. Oh, louve ao Senhor. Ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã. Oh, aleluia. Aleluia. Louve, levanta a sua voz, irmãos. Toca no vestido de Jesus, pela fé, estende a tua mão pro Senhor. Seu poder sentirá, seu amor provarás. Vem aos pés do Salvador. Toque nesta manhã, toca, toca no vestido de Jesus, pela fé, e estende a tua mão pro Senhor. Teu poder sentirás, seu amor provarás. Vem aos pés do Salvador. Toca no vestido de Jesus, pela fé, e estende a tua mão pro Senhor. Seu poder sentirá, seu amor provarás. Vem aos pés do Salvador. Oh, louva ao Senhor nesta manhã. Oh, louva ao Senhor nesta manhã. Levanta as suas vozes. Oh, rababai, ele bebe cerebela, babai. Ele bielo, bobo, kerebesie. Alla baba, ele be korobo. Inela baba, orobo siela, kerebesa la baya lava. Oh, ribielo lobo, korobo rabaya, kerebela ba. Aleluia.
levanta a sua voz nesta manhã. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado. Mais uma vez de todo o coração. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que Deus possa abençoar os irmãos e tenham um dia abençoado. Em nome de Jesus. Não esquecer, às 5h30, nós temos a nossa Assembleia Geral. Todos aqueles que são membros, Deus abençoe. Obrigado, obrigado, obrigado.